Muito bem, muito bem, muito bem. Como eu digo sempre, muito bem, vai começar uma nova vida. Muito bem, eu vou dizer, boa vida pra você. A música, o brincar, tudo isso tá aqui nesse canal, nesse podcast, nosso segundo episódio. E eu sempre falo, eu quero trazer pessoas de extrema qualidade, pessoas com conteúdo relevante, pessoas que pra você, professor, professora, você vai assistir e falar, nossa, professor Elton Rufino, isso agrega muito na minha vida, eu sou professor, mas eu preciso entender um pouco de psicologia, de medicina, de neurologia, de neurociência, de tudo um pouquinho. Então, por isso que eu trouxe uma convidada super especial, uma convidada que foi indicada pela primeira convidada. Então, se você não assistiu o primeiro episódio desse podcast, aqui no nosso canal, tem aqui em cima, a gente vai botar pra você assistir. Então, assiste esse primeiro episódio e hoje o nosso episódio, a gente vai falar com aquela profissão, né, que o pessoal fala, né, médicos, né, médicos, muitas pessoas falam, é médico, mas quando fala dessa especificidade da medicina, eu tenho certeza que ela vai falar sobre isso, ainda as pessoas têm muito aquela visão estereotipada, né, o estereótipo, medo. Né, é o medo, né, nossa, você vai para uma psiquiatra e essa pessoa com certeza tá louca, essa pessoa, então a gente vai falar um pouquinho disso também, né, que é dessa importância de falar sobre saúde mental, tirando esse estereótipo, tirando essas amarras que são muito importantes a gente falar sobre isso também, mas principalmente falar sobre saúde mental. Então, bem-vindos a esse podcast, eu quero agradecer demais, imensamente, a Ana Maccarini, psiquiatra, que está aqui com a gente hoje. Eu vou falar o currículo dela daqui a pouco, mas queria primeiro agradecer nesse momento que você vai passar muitos conhecimentos pra gente. Então, te agradecer imensamente por estar aqui e com a nossa audiência também. Obrigado, querida, pela sua presença. Eu agradeço a oportunidade, né? E a oportunidade de estar aqui podendo falar de saúde mental e desmistificar um pouco da psiquiatria, né? Que as pessoas têm medo. E ainda hoje tem muito preconceito. Eu vou te falar assim, Ana, eu trabalho com professoras, né? E dou palestras, dou cursos e trabalho diretamente com a escola. E a gente ouve muito as brincadeiras, né? Ou piadas, assim, relacionadas até à medicação, automedicação, o famoso professor que toma kit, né? De água, não sei o que, com Rivotril. Parece que o Rivotril é a nova dipirona dos professores. Isso me preocupa muito, porque eu sou uma pessoa muito bem-humorada, sou uma pessoa do humor, gosto de levar a vida com humor, mas também tenho esse lado de refletir sobre como as coisas são banalizadas, né? Então, na docência, principalmente, a gente tem uma questão muito forte na psiquiatria de ver como, todo mundo é louco, todo mundo isso. E como você, como psiquiatra, como você tem visto essa questão, principalmente, de desmistificar um pouco, né? Que você procurar um psiquiatra, procurar um psicólogo é algo importante para qualquer pessoa, até quando não está com um transtorno mental, uma doença mental. Mas isso está sendo dissolvido pós-pandemia, você percebe isso? Ou isso cada vez mais ainda está naquele lado passado que as pessoas acham que todo mundo tem que ser louco para procurar uma pessoa dessa? Então, essa é uma pergunta que me fazem muito. Quando que eu procuro um psiquiatra? Eu vou procurar o psiquiatra ou o psicólogo? E o que eu falo para as pessoas que me procuram, para os pacientes ou para amigos, assim, tu pode ir no psiquiatra e não ser medicado. Então, ele vai fazer uma avaliação, observar a necessidade e a existência de um transtorno que justifique o uso de uma medicação. Muitos transtornos, casos leves, eles podem ser tratados exclusivamente com psicoterapia, né? A própria medicação não é necessária. E alguns psiquiatras fazem psicoterapia, então existem formação para isso, que são as mesmas formações dos psicólogos, e outros psiquiatras só fazem a parte clínica, que é a parte de medicação, mas estão capacitados para fazer uma avaliação, ver se esse paciente se enquadra no tratamento medicamentoso ou não. Mas muitas vezes indicam o próprio terapeuta, o psicoterapeuta que conhece a partir da medicação e mais a psicoterapia. E a linha de psicoterapia, então existe N linhas de psicoterapias, alguns pacientes vão se beneficiar mais de uma abordagem, então não é uma abordagem trata tudo, não é assim, né? A gente sabe que existem especificidades e que o psiquiatra vai poder orientar esse paciente a fazer a melhor escolha para o paciente, né? E escolher a dupla. Muitas vezes a gente indica um psicoterapeuta, o paciente vai e não se adapta, porque tem muito da empatia, da dupla funcionar bem, e aí vai em outro psicoterapeuta e se dá bem e consegue fazer um bom tratamento. Nosso público aqui, ele é, não todo, mas vamos dizer exclusivamente professores. Eu não sei se tu trabalha com esse público, né? Mas assim,
Quando um professor, uma professora está nesse ambiente escolar, que é um ambiente muitas vezes estressor, né, e recebe uma grande demanda e questões que a gente não consegue controlar porque vem de políticas públicas, né, número de alunos, questões de crianças que estão entrando laudadas, né, e que precisam de apoio específico. Você, enquanto uma profissional da saúde mental, quando que é o momento de um professor olhar assim, nossa, isso aqui é estresse, isso aqui é algo normal do meu trabalho, ou isso aqui eu realmente estou precisando olhar com mais atenção para procurar um profissional da saúde mental para ver, será que eu estou bem assim? Será que eu estou sentindo alguma coisa diferente? Qual que é o ponto fulcral ali que você acha que deveria ser visto naquele momento? O ponto principal é os sintomas que o paciente, que a professora, eu vou falar porque a maioria é mulher, sim, né? Que a professora ou professor, enfim, traz, está afetando não só na escola, mas em todos os ambientes que essa pessoa convive. Então, quando existe um impacto na vida social, deixa de fazer algo que gostava muito, fazer exercício físico agora não quer mais, ia numa igreja ou num grupo de artesanato, agora não quer ir mais. Não é só específico ao trabalho. Muitas vezes eu atendo pessoas que têm uma relação específica com o trabalho, não com outras áreas da vida. E aí a gente tem que conversar para ver o que é possível fazer para ajudar essa pessoa a lidar melhor com as situações de estresse que ela encontra no trabalho, ou então remanejar, às vezes sair um pouco de sala quando a situação está um pouco mais grave. Normalmente a gente indica sair de sala quando tem impacto também em outros aspectos da vida, não só em sala de aula. Um ponto que eu queria trazer também, que eu acho muito importante, a gente vivenciou na formação que a gente fez com a Ana Rudolph, lá na prefeitura aqui de Itajaí. A gente fez formação com educação infantil e com ensino fundamental. A educação infantil era de manhã, o ensino fundamental era à tarde. E nós, palestrantes, a gente sofreu um impacto muito grande com os professores do ensino fundamental. E até comentei com a professora Cristina o quanto eu fiquei carregada, porque eles estavam na defensiva. Uhum. Então, hoje, os professores, eles passam por uma situação que é reflexo de uma sociedade que está doente, e eles acolhem essas crianças que vêm de uma sociedade doente. Então, não é um problema só dos pais, não é um problema só da escola, é um problema da sociedade. E aí, quando a gente foi trazer as questões do uso de telas, enfim, conversar sobre o uso pedagógico, veio muito ataque e defesa, sabe? Como se a gente quisesse dizer, vocês estão fazendo errado. E, na verdade, a gente estava ali para tentar auxiliar a melhorar esse funcionamento, né? Então, o que a gente observa é assim, uma sociedade doente. O pai joga para a escola, o problema é da escola, a escola fala, não, mas o problema é dos pais. Na verdade, o problema é de todo mundo, inclusive da saúde, né? A ponto de que nós não damos conta de atender a quantidade de adolescentes que estão adoecendo. Que eu acho que muitas vezes falta aquela integração entre a saúde entender o que está passando a educação saber o que está passando a saúde, quais são os problemas que vão se sobrepondo, igual uma cebola, né? Tem várias camadas, né? E a doença mental acho que tem um pouco disso também, né? Muitas vezes só se olha a parte de cima, mas tem várias camadas da cebola lá embaixo que você não está percebendo que vai de encontro com aquela problemática que está acontecendo, né? E eu acho que essa formação que você comenta, e aqui eu tenho um público de professores que talvez eu como professor e palestrante também percebo essa questão da defensiva, justamente por quando vem um médico, quando vem uma outra pessoa, já tem uma fala muitas vezes, mas essa pessoa nunca pisou numa sala, essa pessoa não sabe o que eu passo, tem 40 alunos, o médico atende uma pessoa por vez, eu atendo 40. Realmente, são diferenças, mas eu sempre comento, né? Algumas questões estão dadas, né? São fatos. A gente tem um grupo de alunos que é muito maior do que atender uma pessoa por vez. Então, o nosso fato é esse, a gente tem um número maior de pessoas. Então, o que a gente pode fazer naquele momento de melhor, né, para atender aqueles alunos, sabendo que a gente precisa sim melhorar políticas públicas, melhorar condições, né, de trabalho, isso a gente precisa buscar, mas assim, o que está dado naquele momento que eu posso fazer de melhor naquela situação. Então, você como médica deve perceber, principalmente reclamações relacionadas à indisciplina, a questão do uso a gente vai comentar bastante sobre o uso de telas, né, que eu acho que isso diminui a retenção de atenção, diminui o impacto com esse aluno já tinha dificuldade antigamente de ouvir uma pessoa
tô falando de frente para ela, agora imagina se eu tenho milhões de informações, um algoritmo que me traz milhões de coisas que na cabeça do adolescente é maravilhoso aquilo, né? Ver aquela liberação de dopamina louca, o tempo todo acontecendo, e agora não, agora tem uma pessoa ali que quer falar, ai meu Deus, eu quero meu celular, agora foi proibido de celular, meu Deus, eu tô louco. Então assim, eu acho que tem até pesquisas mostrando que a área do cérebro que impacta, né, que é parecido com drogas, assim. Sim. Então assim, eu acho que essa sociedade doente que você fala tem relação direta com esse mundo moderno que a gente está vivendo, como é que se olha para esse impacto da rede social, da internet e principalmente dessa geração, porque é uma geração que está crescendo, né, praticamente saindo da maternidade já com o celular na mão, né, e os pais também estão ensinando, porque a criança aprende com os pais. Então, como é que você olha isso nessa sociedade moderna que a gente tem vivido? Então, vou te dar o exemplo. Eu terminei minha residência em 2011. No ambulatório de infância e adolescência, na minha residência, era basicamente criança com desenvolvimento atípico. Pouco se tinha de transtornos mentais graves em adolescentes. A gente era um serviço de referência em Santa Catarina, então acabava drenando muito paciente para lá e nós não víamos o que hoje existe de psicopatológico, assim, adolescentes que não toleram frustração, adolescentes que não conseguem se dedicar para os estudos, que não conseguem controlar impulsos, então aí tem uma dependência tecnológica. Muitas vezes pergunta quanto tempo de tela, eu faço essa provocação. Quando vem com queixa de desatenção e problema de sono, eu atendo adultos. Eu já vou perguntar, qual que é o teu tempo de tela? Eu olho no celular, 12 horas, 14 horas por dia. Às vezes ficam com vergonha de olhar na minha frente, eu falo, eu não sei ver. Daí eu falei, mas eu sei. Pega aí que a gente vai olhar. E às vezes me surpreendo. 12 horas, média, daí a gente começa a ver as médias e a pessoa se justifica. Não, mas olha aqui, tem 5 horas de Instagram. O Instagram tem um livro da Twenge, que é uma psicóloga americana, que fala do IDIN, dessa nova geração. E ela compara o início dos sintomas, o aumento dos sintomas depressivos em adolescentes junto com o início das redes sociais. A partir de 2010, que entrou o Instagram, aumentou. Principalmente nas meninas. Então, nas meninas, a gente vê mais transtorno de ansiedade, depressão e também os transtornos alimentares, a questão da imagem. Então, é um aspecto bem preocupante, porque a saúde pública não dá conta. Hoje a gente tem internação no Pequeno Anjo para os adolescentes, para as crianças, e os quadros são todos muito parecidos, de crianças com dificuldade de controle de impulso, de automutilação, de tentativa de suicídio, então casos graves para as crianças muito novas. E aí o que faltou? E aí é a base. Primeira infância é a base de tudo. Se a criança não brinca, ela não vai conseguir desenvolver habilidades para lidar com problemas lá na frente. Eu gosto de dar o exemplo daqueles jogos de encaixe. Quando a gente vê um bebê brincando e insistindo em colocar uma peça triangular num buraco redondo, mas ela fica ali horas, vira a peça, tenta, até que se dá conta que tem que trocar e mudar. Então, ali já está desenvolvendo a persistência, a curiosidade, a resiliência, já está tocando e vendo a diferença da peça. Então, ela vai começando a ver o que tem igual, o que tem diferente, como é que eu encaixo, o que eu posso mudar. Então, é uma atitude simples de ver um bebê brincando e que ali já está ensinando muito. E quando a gente coloca uma tela para uma criança, a gente acaba com qualquer capacidade de poder ter curiosidade, vem tudo pronto. Inclusive, os botões são intuitivos, né? A cor... o pessoal fala muito, não te interrompendo, mas... Nossa, o meu filho é muito inteligente, né? Ele já sabe mexer no celular, na verdade, assim. Essa responsividade, né, dos sites ou das redes sociais, naturalmente o dedo vai passar e vai levar para alguma coisa. A criança nem necessariamente sabe para onde está indo, mas ela só de tocar vai acontecer. Então, assim, você comentou aí sobre a questão motora. A gente tem os autores da psicologia do desenvolvimento, né? O Piaget, o Vygotsky, o Vallon. O Vallon vai falar sobre movimento, cognição e afeto, né? O Piaget vai falar sobre o período sensório-motor. Então, como é que uma criança vai
passar 5 anos mexendo no celular, sendo passiva, né? Ou seja, recebendo informações passivas ou da televisão ou da tela, né? Tempo de tela de várias formas que a gente pode ver, seja celular, tablet, né? Ou televisão. E ela não vai ter esse período sensório-motor mesmo, né? De percepções motoras, percepções sensoriais, e como é que ela vai desenvolver essas questões, como você falou, né? Motricidade fina, motricidade ampla, e desenvolver a questão da resiliência, né? De como errar e acertar, de se frustrar as funções executivas, né? Que é a memória de curto prazo, controle inibitório, que eu acho que é o que mais pega, birra, controle inibitório, né? Exato. Tudo é birra, né? A criança não sabe mais lidar com situações realmente, porque ela não está passando por situações. Porque ela não está brincando. As crianças não estão brincando. Quando me perguntam qual é a melhor escola para educação infantil? Difícil, né? Essa orientação. Eu falo, procure uma escola onde essa criança vá brincar e tenha cuidado e afeto. Ponto. Ah, mas inglês. Ah, mas aquelas escolas com carteira já me dá até um negócio, né? Criança pequena, a gente sabe que tem aquelas mini carteiras, criança sentada. Né? Então, a capacidade de poder transitar por um ambiente, desenvolver curiosidade, se experimentar, né? Hoje, todos os brinquedos em local público têm segurança. Tem tela de proteção. Porque o risco, né? Não ter mais riscos, porque né? a criança não sabe mais que se ela passar daquele limite, ela vai cair. Porque já tem uma tela segurando. Então, ela não aprende até onde eu posso ir, aonde existe risco, aonde o pai vai falar, cuidado, presta atenção, olha o que você está fazendo. Não, vai acontecendo e tem sempre um suporte ali, né? Que às vezes é exagerado, porque a criança não aprende a não se colocar em risco. E aí vai desenvolvendo situações de impulsividade lá na frente. Autorregulação. Então, quando a criança é muito pequena, tu que trabalha com criança pequena, sabe que muitas vezes o adulto precisa mediar uma situação em que a criança está com raiva e que está tudo bem sentir raiva, desde que essa raiva não machuque o outro. Não extrapole o corpo do outro. Né? Não extrapole o corpo do outro. Então, como é que o professor vai lidar com uma situação de birra? Porque ele vai ter que poder acolher essa criança e falar, tá tudo bem ficar com raiva, mas você não pode se machucar e nem machucar o outro. E aí, qual é a estratégia? Vamos sair para caminhar, vamos respirar, cheira flores só para vela, né? Também é um jeito de ensinar a criança a poder se acalmar, para ela conseguir nominar o que ela está sentindo. E aí, quando ela crescer, for um adolescente, um adulto, ela vai saber que eu estou com raiva e eu não posso pegar meu celular e tacar na parede que eu estou com raiva. Eu vou pensar qual é a consequência do meu ato para depois tomar uma atitude. Só que isso foi ensinado lá na primeira infância. Então, se não teve isso, se a gente, por algum motivo, essa criança não teve alguém que ajudasse ela a se autorregular, não teve situações de brincadeira para aprender a se autorregular, ali pelos 2, 3 anos que eles começam a brincar em pares e que eu vou ter que ceder para poder brincar com você, da tua brincadeira, e você vai ter que ceder para brincar da minha, para a gente brincar juntos e ser mais divertido. Então, isso também é aprender a... Uma hora eu cedo e outra hora o meu amigo vai ceder e a gente vai ter trocas. Então, está ensinando a criança a trabalhar em grupo, a saber... Regra de convivência. Regra de convivência, aprender a ter cognição social, então fazer a leitura social. Como que eu devo me comportar? Hoje, muitas vezes, a gente vê adolescente falando num ambiente social situações que não se deve falar, ou forma de se comunicar com o outro agressiva. Perdeu essa capacidade de percepção do outro, ver a reação, ver que você está constrangido ou que você está envergonhado, acuado, não consegue mais fazer essa leitura. O que é que a gente faz, né, quando está dando aula, ver a cara das pessoas, enfim, né? Que isso faz parte. E aí, essa percepção, quando fica muito em tela, se perde. E aí tem o cyberbullying, os bullying que acontecem lá muito facilmente, a pessoa se esconde atrás da tela, mas isso, quando vem para a vida real, é muito mais forte também. Essa questão que você fala, que aí entra na linha de trabalho que eu executo, né, que principalmente é o brincar. A educação infantil, ela é permeada pelas interações e as brincadeiras. Então, a gente tem aí
o que todo professor deveria olhar, né? Então, quando você fala sobre carteiras e mesas, é algo que eu defendo com unhas e dentes, que o movimento do corpo, principalmente esse movimento desse corpo que se movimenta no espaço, nesse tempo, né? Que ele tem um ambiente dentro de uma sala de aula, que é uma sala de referência, mas ela é só uma referência. Ele precisa ir para um parque, ele precisa ir para um espaço que tenha pedra, que tenha grama. Então, defender a natureza também, eu acho que tem lá a Última Criança na Natureza, um livro que fala sobre essa falta de natureza também, né? Além do uso de telas exagerado, a gente tem um outro lado que é a falta de conexão com a natureza. Então, essa troca de conexão do ser humano com a própria natureza, né, com os ambientes naturais também é outro contexto que a gente vem refletindo, e as crianças precisam brincar se movimentando. Então, se movimentando, elas vão às vezes se esbarrar, elas vão ter que pedir desculpa, elas vão ter que ter uma coesão social, né, e aprender sobre essa cognição desse corpo nesse espaço junto com outras crianças. Então, eu fiz uma música na época que virou um e-book depois que a minha esposa, que é psicóloga, a gente fez uma música sobre as emoções e fala assim: ninguém é só uma emoção. Ninguém é só uma emoção, a gente sente um pouco de tudo, depende da situação. Às vezes eu fico com raiva, às vezes eu fico contente. Então a gente vai brincando. Eu trabalho muito isso com as crianças. E sempre trago isso pro corpo, né? Eu acho que antes de trabalhar a folha A4, né, o papel A4, a gente precisa trabalhar os elementos corporais, sensório motor, né? Sensório motor, né? Ir pra areia, ir pra árvore, ir pro chão, ir pra corda, ir pros ambientes, os elementos maiores, para depois trazer isso para algo mais restrito, né? Então, essa falta de se movimentar e de estar em contato com a natureza, um espaço aberto, muitas vezes a gente vê as crianças com aquele rótulo, né? Isso aí é hiperativo. Eu sempre brinco, criança é que nem aqueles cachorros que a gente deixa preso. Se tu soltar eles, o cachorro que fica muito tempo preso, eles saem correndo, né? E crianças também, eles precisam disso, eles precisam brincar, eles precisam extravasar energia. E aí, o que se tem hoje, né? Quais são os espaços de brincar seguros que as crianças podem brincar? Muito hoje, prédio, enfim. Quais são os espaços que essas crianças têm a possibilidade de troca, de interação? Então, isso é muito importante. Muito importante porque, às vezes, se rotula uma criança que está com desenvolvimento normal, está com desenvolvimento típico, né? E se rotula porque é agitada, mas a criança é assim, tem energia, é curiosa, é diferente de criança que não respeita. Né? O agitado eu estou falando mais em movimentação, em querer ficar correndo, brincando. Ser curioso, né? Ser curioso, Então, a pessoa não para, ou fala demais, ou não, tá curiosa, então vamos ouvir. E os pais também, né? Eu acho que isso também é importante, não só para os professores, mas os pais, assim, qual é o momento que esses pais param para ouvir essas crianças? Ou brincar com essas crianças. Aí eu entendo também que a gente está falando de uma questão social, qual é a capacidade desses pais chegarem em casa depois de um dia de um trabalho puxado e ter disponibilidade emocional para essas crianças. E aí que tem a escola, né, que às vezes é o que consegue ajudar a conter, a dar continência para essa criança, para facilitar ou impulsionar o desenvolvimento. Mas aí talvez entre uma reflexão, né, a gente tem o nosso filho, né, agora eu tô com a minha bebezinha em casa, e essa disponibilidade, na minha concepção, por mais cansado que a gente esteja, é uma questão física, né, fisiológica, você está cansado, depender dessa questão física, mas também é uma questão de, vamos dizer, cognitiva, de você, uma congruência emocional, você saber, se eu fizer isso nessa parte da vida da minha filha, da infância da minha filha, isso vai ter um envolvimento emocional nesse momento, para hoje, o devir, né? O futuramente e o porvir, né? Então, o hoje e o futuramente. Então, acho que também é uma decisão de emocional que você precisa pensar diariamente, né? Tô muito cansado, tô muito desgastado, mas será que meia hora num passeio com ela, meia hora levar ela num parque, meia hora fazer isso, não vai fazer diferença na vida dela hoje e no futuro? Eu acho que isso é uma decisão muito importante, né? O cansaço precisa estar um pouquinho de lado nesse momento para você pensar no seu filho, né? Mas essa decisão tu vai ter sabendo a importância do impacto disso para o futuro dela. Então, muitos pais desconhecem a importância da primeira infância para o desenvolvimento socioemocional de um ser humano.
Penso que é só uma escada para se só, tipo, virar um adulto, só né? criança não entende nada. A criança percebe a emoção que está no ambiente, mesmo que não se fale. Uma criança vê que a mãe está triste, ou que está mal, ou que está irritada. Então, sempre falo para as mães dos bebês ali, as duplas que eu atendo, mãe e bebê, que quando ela está muito cansada ou muito irritada, às vezes deixa o bebê um pouquinho, se acalma e depois pega, porque se você for pegar o bebê irritada, ele vai chorar mais, porque ele vai sentir que a mãe está irritada, né? Às vezes é melhor deixar um pouquinho chorar no berço, não vai morrer chorando. Ele sentiu tanto tempo dentro do útero, né? Dentro do Sim, ventre, ele o consegue sentir, acolhimento, né? Até o balanço muda, sente né? tudo, né? A criança percebe, é aquele sensório motor, então ela não simboliza o que é aquilo que ela está sentindo, mas ela vai sentir um conforto num abraço, num colo, ou desamparo quando ela está lá chorando e ninguém vai lá olhar e falar, tá chorando, o que está acontecendo? É o adulto que traduz o mundo para a criança, é um adulto que cuida, que vai traduzir. Então, o bebê está com desconforto, o pai ou a mãe ou um cuidador vai chegar, tá com a fraldinha suja, tá com fome. E isso, à medida que a criança vai se desenvolvendo, ela vai compreendendo que aquele desconforto vem um adulto, quando eu choro de determinado jeito, traduz o que eu estou sentindo e vai lá e me dá um conforto. Né? Vai lá e troca a minha fralda, vai lá e me dá mamar, vai lá e me faz dormir. Então, nós, seres humanos, somos os únicos que não sobrevivemos se a gente nascer e nos deixarem. A gente não vive. É incapaz, né? Todos os animais conseguem, menos a gente. Então, o ser humano precisa de... E aí eu vou trazer termo da psicanálise, né? De investimento libidinal para poder se desenvolver. Precisa de alguém que olhe, que sorria, que coloque, deposite ali afeto. Gostei desse termo, investimento libidinal. Esse é o termo que a gente usa na psicanálise, né? Você precisa colocar amor, afeto, limite. O que uma criança precisa para desenvolver? Afeto e limite. Que aí eu estou falando de função materna, que é o afeto, a continência, e função paterna, que é o limite. E que pode ser... Essa função pode ser feita tanto pela mãe quanto pelo pai. Então, não é o pai que faz a função materna, exclusivamente. Pode ser o pai fazer a função materna e a mãe fazer a função paterna. Ou fazem os dois um pouco. Ou os dois fazerem... Porque querendo ser realmente... muitas vezes ela pede, né? Limite no sentido de, preciso que alguém fale o que tem que ser feito, o que pode fazer, o que não pode fazer, né? E o limite organiza a criança, né? Uma criança que tem regras claras, limite, rotina, é uma criança mais calma, porque ela sabe o que vai acontecer naquele dia. Previsibilidade, né? Previsibilidade. Às vezes as escolas, as creches, elas têm a rotina do dia, que é super importante. Então vocês vão chegar, vão dar o boa tarde, depois vai ter o momento de, sei lá o que, cantar uma música. Então aquilo vai organizando, vai deixando a criança mais calma. Muitas casas, muitas famílias não têm essa rotina. Então, um dia vai dormir num horário, come num determinado horário, dorme em outro. Então, não tem previsibilidade. Fica aquela criança precisando de continência, né? De alguém que, calma, agora é isso. Você vai dormir. Agora você vai comer. Então, o adulto ele tem que se apropriar desse papel. Não pode deixar só para a escola, né? Que a escola quem fica o dia inteiro vai ter a rotina. Mas e em casa? Eu dou o celular pro meu filho. E você tem controle parental no tempo de tela? Tu sabe o que teu filho está assistindo? A gente vai entrar nesse assunto, mas você comentou agora sobre rotina e pegando o gancho dessa questão da tela, como, na tua opinião, quando você deixa liberado o celular, uma criança que seja 2, 3 anos, 4, 5 anos, e ela não tem essa previsibilidade, porque ela vai pro YouTube, por exemplo, que acho que é a rede que mais é vista por crianças, né? YouTube e TikTok. TikTok é que é mais prejudicial ainda, a gente for pensar, né? Tipo, passou o dedo e o que vai cair ali, né? Então,
se não tem previsibilidade do que vai acontecer. Eu tô com o celular na mão, eu toda hora mexo meu dedo e aparece uma coisa totalmente aleatória. Por mais que tenha algoritmo, vai aparecer muitas coisas diferentes, né? O quanto isso pode desorganizar ainda mais, né? O cérebro de uma criança que não tem rotina, que tá com o celular na mão, e quanto esse celular e essa tela vai piorar essa situação. E qual o conteúdo do que vem, né? Isso. Então, assim, às vezes vai vir o conteúdo que o algoritmo tá mandando de algo que ela clicou e que ela gosta. Mas às vezes vai vir um conteúdo inadequado. E violência para uma criança, né? Dependendo do conteúdo que ela acessa, ela não tem capacidade de entender aquilo. Então, deixar uma criança de 3 ou 4 anos com o celular é negligência para mim, né? Porque é deixar sem acesso. Então, vou colocar YouTube. Vai ter o YouTube Kids, que tem uma classificação indicativa para aqueles programas. Vamos pensar que é um pouco menos danoso. Mas mesmo assim, esses vídeos curtos, eles fazem com que o nosso cérebro queira gratificação imediata. Então, é liberação dopaminérgica o tempo todo. Não se frustra com nada. Porque antes, na nossa época, a gente se frustrava com a propaganda. Bem na hora boa do desenho vinha a propaganda. Tinha que esperar. Era um desenho só, né? Era um desenho só. Aí acabava, vinha outro. E tinha propaganda no meio que atrapalhava, né? E não dava pra pausar, né? E eu vou fazer tal coisa, vou pausar para continuar assistindo. Então, hoje, não dava pra gente escolher o desenho que tu quer assistir. A velocidade, né? A velocidade, o desenho. Então, nessas plataformas, você vai lá e escolhe o desenho que você quer. Eu não preciso nem esperar que 10 horas vai passar os Smurfs que eu quero assistir. E como você falou, a criança não tem essa percepção cognitiva, muitas vezes, do que está escolhendo, e ela tem a imagem, a miniatura da tela, né? A thumb, né? Sim. E aí essa própria thumb já é feita, né? Que a thumb é a miniatura feita para chamar atenção. Então é uma criança assim, desesperada, com um negócio com o ovo na mão, e a criança, nossa, ela vai clicar de alguma forma, porque aquilo chamou a atenção dela de uma maneira meio inconsciente, né? Então ela vai clicar. E isso vai gerando uma montanha que não vai parar nunca, né? É o que você falou, então é a liberação dopaminérgica que faz que a criança basicamente não se frustre. Não se frustre. E não tenha tempo para se frustrar, e necessite de gratificação imediata. Então vai ser uma criança que não vai tolerar ficar muito tempo em determinada atividade e vai querer só fazer o que dá prazer. Então, nada que eu tenha que fazer um esforço, que esse esforço vai me dar uma gratificação ali na frente, a criança não vai querer. Isso como se ela estivesse vendo um vídeo, 3 segundos, ela não suportou, achou meio chato, ela já passa pra frente. Passa. Isso aí ela não precisa ter aquela frustração, ela já pode passar, ela sabe que vai ter algo na frente que até ela achar alguma coisa que ela goste. Exatamente. E a rolagem, né, das redes sociais é a rolagem dos caça-níqueis, né? Também é um sistema que proporciona essa dependência que faz com que a pessoa queira ficar ali mais tempo. E quanto antes essa criança tem acesso a esse funcionamento de liberação dopaminérgica, mais chance de uma dependência tecnológica na adolescência. Então, não tem por que dar celular para criança, né? Mais chance, vamos dizer assim, 100%. A gente eu falo algo sabe, né? Um pouco agressivo, às vezes, quando eu vou dar alguma palestra em escola, e as pessoas falam, Ana, mas você faz essa comparação. A minha comparação é, você dá maconha para o seu filho de 3 anos? Você diz, que absurdo. Mas você dá celular, que também pode causar uma dependência. Então, isso, assim, às vezes a gente fazer uma analogia com algo que parece absurdo, você dá cerveja, álcool para o seu filho de 3, 4 anos, não, mas por que tu dá algo que vai causar? Ele não tem função executiva desenvolvida para saber que existe um limite e eu preciso parar. A criança de 3 anos, a gente olha pra gente, né? No Reels do Instagram, a gente adulto hoje em dia tem isso. A gente fica, o pessoal clica numa pessoa de um comentário. Esse comentário levou pra um stories, esse story tu vai ver que daqui a pouco a pessoa tá rolando 2 horas e meia a vida de uma pessoa que ela nunca viu na vida, né? Sim.
Exatamente. Essa história que dizem que a atenção de um ser humano hoje está menor do que um peixe, como é que é? Tu já viu falar sobre isso? Que está menor do que 8 segundos, o nível de atenção, menor que um peixe? Não. Tem uma história que fala que está menor que um peixe, que tem mais atenção do que o ser humano hoje em dia por causa do uso de telas, né? Não sei te dizer o tempo, tá? De capacidade de focar. Mas, assim, o que a gente observa muito são as queixas de desatenção. Então, hoje vem muito adulto e adolescente com queixa de, eu tô com um TDAH, tô com transtorno de déficit de atenção. E um dos critérios para diagnóstico é ter prejuízo na infância. Então, quando se tem um transtorno de dificuldade de atenção hoje, eu sempre vou investigar tempo de tela. Hoje é obrigatório, né? A Sociedade Brasileira de Pediatria já colocou como obrigatoriedade se perguntar tempo de tela na puericultura, e fazer orientação aos pais dos riscos, né? Então, que antes, há pouco tempo atrás, não tinha. Hoje já tem. Então, a gente tem que... a capacidade de atenção da pessoa ou de memória... eu estou sem memória. Tá, o que tu faz? Quantas abas estão abertas no teu computador? Tu tá vendo... Quantas vezes tu já pegou o celular para mandar uma mensagem? Quando você pegou o celular na mão, tinha uma mensagem para ti, você começou a ler essa mensagem e não respondeu ou não fez o que tu iria fazer. Então, é muita informação, muito estímulo, e aí a capacidade de atenção é bem menor. Nos artigos que a gente trocou ali, que a gente conversou, fala sobre a questão do time screen, né? O tempo de tela tem a ver também com os desbloqueios que você faz no aparelho, né? Você tem, quanto mais você está desbloqueando, você está começando um novo tempo de tela. Então, esse tipo de desbloqueio sem nenhum sentido. Muitas vezes a pessoa ela só clicou no celular para ver se tem alguma coisa. Isso tem a ver com essa questão da liberação dopaminérgica, como você falou, né? Que você está procurando um estímulo, ninguém mandou mensagem, parece que frustrou a pessoa, então ela precisa de alguma coisa. Quando se posta algo numa rede social, todo mundo, né? Todo mundo que já postou sabe disso. A pessoa posta, ela vai ver quem curtiu. Esperando quem comentou. Então, uma recompensa, né? Isso a gente está falando de adultos. Agora você imagina um adolescente que vai postar e na cabeça do adolescente o curtir é eu gosto de você. Ou o não responder ao que você postou é o você não está adequado ao mundo e ao meio. Porque é uma intensidade muito grande, né? Então o estrago é muito maior para quem ainda não aprendeu a entender que muito do que aparece na rede social não é verdade. As pessoas mostram o que elas querem que os outros vejam, né? E às vezes fica, mas o fulano, olha lá, tá viajando. Olha lá, o ciclano tá não sei. Olha que família feliz, eles estão sempre juntos, mas os bastidores ninguém sabe, né? Então e poder ensinar isso para as crianças e para os adolescentes, conversar sobre isso. Então, quais são os pais que conversam sobre uma situação dessa ou uma postagem? Ou, por que a vida do outro é melhor que a tua? Não sei se tu assistiu a série Adolescência. Eu não consegui ver porque eu tirei todas as minhas streams, né? Por causa da minha bebê, pensando nisso. Mas quando você falou, eu falei, vou abrir de novo, mas não deu tempo ainda. Mas eu quero voltar para a Netflix só para ver essa série mesmo. Essa série, ela traz muita reflexão, né? O papel da família, o papel da escola, o que a gente não sabe o que está acontecendo. Então, o que cada emoji significa? Nem sabia, né? Então, às vezes a gente vai conversando. E tem que conversar também com as crianças sobre isso, né? O Instagram, a idade permitida é 13 anos. Só que eles não cobram nada. É 13? Eu achei que era 18. Não, é 13. Eles não cobram... Qualquer pessoa consegue abrir qualquer perfil, né? Eles não cobram nada que justifique ou que mostre que a identidade daquela pessoa, daquela criança, enfim. E os pais muitas vezes deixam, mas ele tá quietinho lá no quarto, não tá incomodando. Se é uma criança muito pequena, parece, nossa, tá quieto demais, tá alguma coisa, tá
entrando dentro do armário, pegando uma faca, alguma coisa, o pessoal se preocupa. Mas quando é adolescente, que vai pra essa fase, agora tá mais tranquilo, então eu vou deixar lá. E aí, nessa estar tranquilo, muitas vezes o adolescente tá lá entrando num site que tem alguém aliciando, né, as crianças. Principalmente como você falou daquela pesquisa que eu li também sobre as meninas terem mais propensão a terem problemas com questão de imagem. Então a gente vê que isso existia na época de revistas, né, televisão, revista, a modelo, né, o padrão mulher modelo, né, que eu me comparo com aquela pessoa que eu não sou igual, então eu não estou dentro do padrão. E hoje, quantas possibilidades de você se sentir, vamos dizer, depreciada, né, pela rede social, como você falou. A vida perfeita das pessoas, a menina filtro, de 15 né? anos que já tem uma festa de 15 anos maravilhosa e eu não tenho a minha. Então, assim, a comparação objetiva, né, de vida de uma pessoa com a outra. Então, a menina, então, tem uma possibilidade maior por essa questão de comparação mais com a vulnerável, outra. né? Os meninos ficam mais em jogos, né? As meninas mais em rede social. Então, tem uma vulnerabilidade maior mesmo, né? De comparação, enfim, E aí tem toda a questão de instinto da mulher, da fêmea, ter que chamar atenção. Então, tá sempre numa questão de disputa, né? Então, a outra tá usando roupa de marca, sei lá, tem um top, colocou silicone. Me chama muita atenção meninas novas usando... Enfim, indo para as questões estéticas, né? Muitos jovens já usando produto para não ter ruga, para já silicone, com pouca idade, com 18, 15. Então, e aí? Qual é essa imagem corporal? Como é que é conversado sobre isso em casa? Às vezes os pais, tá, vai, faz lá e não me enche mais. Né? Vai pela lei do menor esforço. Mas, assim, a falta de investimento na infância vai ter um retorno lá na frente. E um retorno ruim, né? Todas as pessoas que estudam economia falam que onde a política pública tem que investir é na primeira infância. Se a gente investe na primeira infância, isso vai ter uma repercussão de pessoas mais capazes, pessoas capazes de pensar, de produzir, vai ter uma repercussão econômica. E a gente está deixando isso tudo de lado. Né? Uma vez uma pessoa me falou assim, me dê uma justificativa para não dar o celular, porque eu sou a chata do celular. Eu confesso, minha filha tem 10 anos, não tem celular, ela é um ET na sala dela, né? Mas, enfim, estou firme e forte nessa proposta. Daí a justificativa, tu dá um celular para uma criança, você deixa ela andar sozinha na rua, daí as pessoas falam, não, porque tem muito perigo, como é que eu vou deixar, porque não sei o quê, você deixa ela ir na mercearia, que é, sei lá, 2 quadras da sua casa, ou a pé para a escola sozinha, não, porque é perigoso, e você deixa ela no celular. Porque perigoso na rua, a criança vai aprendendo a ver quais são os riscos, aprendendo como que eu faço para atravessar uma rua, ou tô com medo de tal pessoa, então eu vou atravessar. Vai aprendendo a se defender. Ela ainda consegue enxergar os perigos. No celular, ela não enxerga os perigos. Ela está conversando com uma pessoa que se diz jovem, da mesma idade, e que às vezes é um pedófilo. E para os pais está tudo certo. Porque está quieto lá no celular. Então, esses riscos, assim, os riscos reais, não tem como a criança mensurar, ou ela não tem essa malícia, essa maldade, para ver que aquela pessoa que está puxando conversa com ela pode ser alguém que vai pedir alguma foto, ou vai depois chantagear. Né? Se tu não fizer isso, eu vou soltar a foto que você me mandou nas redes, vou mandar para os teus amigos. E que acontece essa chantagem. Né? Aquela famosa frase, né? No celular é bom que a gente tem o mundo nas mãos, mas será que uma criança, adolescente tem uma consistência emocional para ter o mundo nas mãos? Ou seja, o mundo vai chegar para ela da maneira que o mundo já é conhecido, né? As pessoas querendo fazer maldades, querendo aplicar golpes, né? Querendo entrar, às vezes, por meio de um adolescente, você entra no computador, que entra no banco do pai e pega cartão de crédito. Agora, quem dirá essas questões, né, de marcar encontros, de a gente ver, né, experimentos sociais que a adolescente acha que está falando com uma criança junto com de 10, 12 anos. Vou conhecer meu primeiro namoradinho, chega lá, é um cara de 40 anos tentando aliciar e os pais não sabiam, né, e ficam chorando porque viram, nossa, eu deixei minha filha
trancado no quarto, tranquilo, né? Tranquilo, com o mundo nas mãos, e esse mundo tá sendo um mundo perigoso para ela, eu não sabia, né? Então, assim, você como médica, como alguém da saúde mental, como você acha que poderia um pai começar falando sobre esse assunto? Porque talvez o adolescente, o pré-adolescente vai falar, ai, meu Deus, pai é velho, pai é chato, deixa eu ser adolescente agora. Mas como é que a gente pode iniciar um assunto desse sobre rede social, sobre esses perigos, né, da rede social, perigos da internet? Tem que conversar abertamente, assim, objetivamente, assim, falar quais são os perigos, entender o que significa cada emoji. Então perguntar, filho, o que é coração? Alguém estava me falando que coração roxo significa um interesse sexual, coração foguinho, interesse de ter um relacionamento. Então, o que significa isso? Vamos conversar, para você até poder saber o que... São várias redes e vários emojis diferentes, né? Exatamente. Eu tô falando só do Instagram. Nem sei que coração roxo que tu falou agora, nem sei qual que é o... eu tô falando só do Instagram, porque TikTok não faz parte da minha vida, né? Então, eu tô falando do Instagram. Mas, assim, saber do que se trata. Falar sobre, olha, se alguém vier te pedir uma foto, um nude, não manda. Você não pode mandar nem visualização única. Não manda. Ou se for para mandar, mande visualização única. Eu já falei isso para uma paciente. Uma situação que a pessoa usou isso e depois ameaçou a menina. E foi um estrago, né, de ter que fazer boletim de ocorrência, mas a família depois acabou ajudando a auxiliar nessa situação, mas foi uma situação muito difícil. Então isso acontece, a gente não pode deixar chegar nesse ponto. Daí você me pergunta, o que tem que fazer? Tem que ter aplicativo de controle parental. Aplicativo que vá sinalizar o que a criança está fazendo, que vá controlar o tempo que ela pode ficar em rede social, que vai desligar o celular às 8 da noite. Os aplicativos, eles têm essa função mesmo de parar naquele momento que eu delimitei, ele para. Sim, tem aplicativo que alguns pagos são melhores, né? E tem os que não são pagos, que também consegue do celular dos pais controlar o que a pessoa pode ver, quanto tempo, aí bloqueia o celular a partir de determinado horário. Então é muito importante, de 1 a 2 horas antes de dormir, 0 telas. As telas têm que ficar fora do quarto. Então, a emissão de ondas eletromagnéticas atrapalha a qualidade do sono. Daí as pessoas me falam, como é que eu vou acordar? Compra um despertador. Existe despertador. Por incrível que pareça... A nossa geração conhece, né? Então, eu tenho meu despertador. O celular é fora do quarto. Tá, tu vai deixar carregando, mas se alguém... Eu sou ainda uma pessoa que tem telefone fixo em casa, né? Tipo... Aqueles que giram assim? Não, esses não. Já é sem fio, mas é fixo. Mas se alguém precisar me ligar de madrugada, vai ligar no fixo. Se for alguém da minha família, tem o fixo. Só vai ligar para uma... Não sendo esses golpistas que ligam o tempo todo, né? Vai ser uma coisa importante, alguém vai querer ligar, né? Isso, vai ligar no fixo, enfim, vai tocar e eu vou acordar. Então, não vou precisar ter o celular. Mas hoje ninguém mais tem fixo. Daí acaba tendo essa dependência. Mas se acontecer alguma coisa, como é que a pessoa vai falar comigo ou vai me acionar de madrugada, né? Eu estava refletindo sobre isso essa semana, quando você faz uma viagem hoje, né? Vai fazer uma viagem daqui para São Paulo, seja de carro ou de avião. De avião é mais rápido, né? Mas de carro, demora 10, 12 horas, vai tendo o trajeto, a cada 10 minutos, parece que a pessoa vai falando, nossa, eu tô aqui, parei aqui, no contexto geral, assim, né? E antigamente como que era, né? A gente ia fazer uma viagem e quando chegava lá, dava um jeito de ver se tinha um orelhão, uma ligação, ou mandar alguma sinal de fumaça para dizer que chegou. Então, assim, hoje tem também essa questão do celular, se criou um certo controle, né? Sobre, eu tenho que falar tudo que estou fazendo em todo momento para a pessoa ficar mais tranquila. Será que é um tranquilo? E o risco disso, né? Então, por exemplo, alguém que mora numa casa, você vai viajar e você vai postar na sua rede social que você está viajando, sua família está viajando. Estou sozinha. Logo, sua casa está sozinha. Obrigada pela informação. Então, isso as pessoas não se dão conta, né? O fato de você ter que mostrar, e daí tem também o que acontece muito hoje, assim, você só viveu se alguém validou o que você viveu na rede social. Então, eu fiz uma viagem, eu não postei, eu não fiz essa viagem. Vamos viajar que vai ser legal para tirar foto naquele lugar. Essa frase, vamos, né? Vamos viajar que vai ser legal, vai ser... E só vai ser legal se você postar e todo mundo curtir.
Então eu preciso ir para aquele lugar. Antes a gente viajava, tirava foto, tirava, Sim. mas tu chegava e ia revelar. Né? E Bem eram antigamente. 12 fotos, né? Você escolhia momentos para tirar foto oportunos. Hoje não você ficava vai lá, viajar para selfie, tirar teu- foto. Parece que eu percebo isso, né? Onde é que a gente vai para tirar foto, que é legal para tirar foto? Não, você vai viajar para ter uma experiência e a foto vai ser a Uma consolidação lembrança. daquela experiência, né? É. Lembrança, né? Então acho que isso é importante refletir na vida do adulto, né? Você diz que é psiquiatra para adultos e a gente tá falando aqui de criança, adolescente, né? Mas é justamente sobre isso, né? Como esse adulto de hoje, muitas vezes, né, viveu experiências traumáticas lá na sua infância, onde não tinha tela, onde não tinha a tela que tem hoje, né? Tinha televisão, mas como essa criança de hoje vai ser um adulto futuro, né? E como esse mundo atual que a gente está percebendo, né, dessas telas, como isso daqui, sei lá, 20, 30 anos, acho que vai estar muito mais, consequências muito piores, né? Se a gente for analisar por essa questão, porque hoje a gente tem mais transtornos baseado nessa relação com esses dispositivos, né? Porque eu acho que muitos apareceram novos, como você falou, né? Muitos transtornos que talvez estavam um pouco esquecidos, agora estão vindo à tona por causa dessa relação direta com Sim, com esses casos dispositivos, graves, né? Na verdade, tem transtorno que a gente fecha diagnóstico a partir dos 18 anos e hoje a gente vê criança, adolescente com um quadro com todos os sintomas, mas não dá para fechar diagnóstico porque segundo, né, o DSM é só a partir Seria dos mais 18. a questão de ansiedade generalizada? Não, transtorno borderline, transtorno de personalidade borderline. Então, essa incapacidade de lidar com frustração, raiva, impulsividade, medo de abandono. Então, existe muitos casos hoje, né? A gente consegue ver no Pequeno Anjo ali na internação, tem muitos pacientes assim, e que antes isso era um transtorno de pessoas mais velhas, né? A partir dos 18. Então, qual é a base que está faltando? Uma das situações também que a gente estava falando agora da internet, de postar, eu vou fazer uma festa de aniversário, ou eu vou sair com as minhas amigas, convidei 3, deixei uma de fora. Como que essa que está de fora se sente? Antes, as pessoas convidavam, ninguém sabia quem estava na tua casa no final de semana. Isso é algo que eu comentei com a minha filha, tá? Ela falou, tá, mamãe, mas aí, como é que era? Eu falei, a gente chegava na segunda-feira e ia contar o que fez no final de semana. A gente conversava. Né? Hoje, ninguém precisa conversar, porque já viu o que tu fez no final de semana, você já viu o que eu fiz no final de semana, e aí? Né? A troca, que legal, como é que foi? Não, eu já vi que foi legal, você já postou tudo, então nem preciso perguntar nada pra ti. Eu estava lendo um dos artigos que a gente trocou ali também sobre que a neurociência fala, os médicos têm falado, que eu tenho visto vários neurocientistas falando sobre os primeiros 1000 dias de vida. Então a gente começou falando mais da adolescência, então vamos voltar lá para essa primeira fase dos bebezinhos, né? Período de neuroplasticidade, período de questões cognitivas ali, muito importantes, né? Que vão ficar para o resto da vida, né? Então, queria que você comentasse um pouquinho para essas pessoas que estão vendo a gente, professores, pais e mães, essa importância, né? Principalmente a questão das telas, mas desse desenvolvimento nesses primeiros 1000 dias, né? Que são quantos anos ali? Os primeiros 3 anos, vamos dizer assim, perto de 3 anos, por que é tão importante pensar esses primeiros 1000 dias, qual é o impacto disso na vida, no hoje, mas também no futuro? É onde o cérebro mais se desenvolve, né? Esses primeiros 1000 dias é onde todas as conexões estão acontecendo, é onde a gente consegue fazer mais vias neuronais. Então, quanto mais estímulo se dá na primeira infância, mais vias. Eu gosto de usar um exemplo que eu uso em aula, como se fosse o nosso cérebro é como se fosse um matagal. A gente pensa num mato. E aí, a partir do momento que você começa a fazer um caminho e usar sempre esse caminho, então do estímulo por leitura, do estímulo por brincadeira, do estímulo pelo desenvolvimento da linguagem, esse caminho vai se transformando e virando uma rua. E essa rua ela vai ficar disponível para ser acessada lá na frente. Se esse caminho nunca foi aberto, ele nunca vai ser acessado. Então, na primeira infância, é o momento em que a gente consegue aumentar esses circuitos neuronais. É o momento em que a gente pode estimular
né? Tanto na a fase ali sensório-motora, quanto depois, no operatório concreto, desenvolver imaginação, a parte simbólica, aquisição de linguagem também, é aí. Essa a gente aprende mais em 3 anos de vida do que o resto da vida. Fazendo doutorado, pós, tudo que tu fizer, não vai aprender tanto e não vai desenvolver tanto o cérebro quanto na primeira infância. E o impacto, hoje já tem estudos mostrando do impacto dos traumas na infância, traumas esses que podem ser abuso físico, sexual ou negligência física e negligência emocional. O impacto que isso tem nos transtornos de difícil tratamento. Então, aquele paciente que não responde a tratamento medicamentoso, a vários esquemas de medicação para depressão ou para um quadro de estresse pós-traumático, que tem história de traumas da infância. Né, que às vezes não são acessados num primeiro momento, mas a psicoterapia vai ajudar esse paciente a trabalhar. Então, só a medicação não vai ser capaz de dar conta. Então, e aí a gente fala do meio como um fator protetor ou como um fator de risco para o desenvolvimento infantil. E aí o brincar, a brincadeira, vem como um fator protetor, algo que vai impulsionar a potencialidade do desenvolvimento dessa criança. Toda criança tem um potencial para se desenvolver. Ela só precisa de estímulo e do mínimo, né? Que aí, se a gente for para a questão social, as crianças que vivem em vulnerabilidade social, elas já saem com prejuízo. Questões porque alimentares, muitas exatamente. vezes, né? Aí não tem como desenvolver o cérebro, aí vão ter mais prejuízo cognitivo na adolescência, na idade adulta vão ser pessoas com menos capacidade de produzir, e talvez muitos podem conseguir, mas muitos não vão conseguir ter um trabalho em que tenha uma perspectiva, não seja só um trabalho para eu preciso trabalhar para ganhar meu dinheiro e é isso. E levar comida para casa. Não tem uma perspectiva de, vou fazer algo legal, vou passear, Enfim, esperança, sobrevivem. Né? E isso é uma realidade de um grande número. Então, se a gente conseguisse deixar de uma forma igualitária, né? Proporcionar para que as crianças tivessem um mínimo do desenvolvimento, e aí que eu falo que a escola é muito importante. Eu era uma das pessoas que estava apavorada com a pandemia, com o fato das crianças não estarem na escola. Daí as professoras falavam, mas você é louca, e a gente corre o risco dessas crianças estão deixando de ser estimuladas. Porque muitos pais tiveram que deixar as crianças em casa com o celular, porque não tinham outra opção, tinham que trabalhar e não tinham onde deixar. Né? A gente sabe. E aconteceu muito. E aí o celular era uma forma de segurança. Então, se tu precisar de algo, você vai acionar a mãe pelo celular. Só que aí não se tinha controle também do que estava acontecendo. Então, o problema é bem grande, né? Mas, enfim, a primeira infância gosto de usar a imagem de uma casa também. Ela é a fundação para a casa que vai ser construída. Então, não tem como a gente pensar num adulto saudável se a gente não voltar lá para trás ou se a gente não investir na primeira infância. No livro O Cérebro da Criança, ele faz essa analogia, né, com a parte de baixo da casa e a parte de cima da casa, né? Então, são as funções primitivas, né? O cérebro reptiliano, que todo mundo tem, né? Mas que na criança é muito, muito impactante, essas emoções que estão afloradas o tempo todo, né? A raiva, a alegria e tal. E depois vai se construindo, né? Então, quem dirá, né, a gente pensar o adulto sendo esse mediador desses tijolinhos que vão sendo colocados. E aí tem uma frase que eu gosto de uma autora chamada Lia Luft, pegando esse teu gancho, que ela fala que a infância é o chão sobre o qual caminharemos o resto dos nossos dias, né? Exatamente. Então você falou sobre criatividade, aí eu lembrei da frase do Einstein também, que diz que a criatividade é a inteligência se divertindo, e aí eu notei aqui, tá até em inglês aqui, tentando ler os textos que passou em inglês, que falando que 80% das pessoas acreditam que as crianças se tornam mais criativas ao estarem em screen time, né? Ao estarem em tempo de tela, ou seja, eles acreditam que
A criança no celular torna a criança mais criativa porque vai ter um mundo nas mãos, né? Milhões de conteúdos. Na verdade, quando a gente fala sobre a criança ser curiosa, ela precisa ter um ambiente que tenha a natureza, tenha os objetos que ela possa criar. Exato. E a internet tira tudo isso, né? A internet dá tudo pronto, né? Então, Exato. acho que é importante as pessoas entenderem que, por mais que as pessoas leigas possam acreditar que isso realmente existe um conhecimento que você vai adquirir, com certeza você vai aprender algo, né, de alguma forma. Sim. Mas qual é a fase que você está adquirindo aquilo? Você está preparado emocionalmente para lidar com aquele tipo de conteúdo, com aquele tipo de vídeo, com aquele tipo de manifestação que está aparecendo, né? E eu acredito completamente que realmente não fica mais criativo na internet. Eu acredito que o brincar... Não fica mesmo. Eu acredito que a criança... com a mão na massa, literalmente, né? Sim. Vivendo experiências reais, ela vai ter a criatividade sendo exercida, né? O pensamento lateral, divergente. E a ideia de que a criança vai perder ou vai ficar incapaz de usar a tecnologia, isso não existe. As crianças já nasceram na tecnologia. Isso vai fazer parte. Então, elas vão aprender a mexer no computador muito mais fácil que a gente. Elas vão aprender, muito mais fácil do que a gente que não nasceu na era digital, né? Então, isso... E os pais, eles argumentam muito isso. Mas aí ele vai ficar para trás. Mas ele não vai saber mexer. Não, mas ele não precisa agora, ele precisa aprender a se desenvolver, a ter controle emocional, a poder identificar o que ele está sentindo, para depois ele conseguir mexer numa tela, e vai conseguir mexer muito bem. Senão ele vai ficar irritado, porque ele não consegue, porque mexer no Canva é difícil, porque, né, tudo... A gente é do PowerPoint, né? O Canva não é muito fácil, né? Mas enfim. Os designers falam que o Canva, vocês não acham que são designer, o design é tudo pronto lá no design. A gente sabe mexer em design, vocês só botam lá uma logo lá, acho que fizeram alguma coisa, né? Mas assim, tá cada vez mais sendo mais responsivo, né? Esses tipos de aplicativos, a inteligência artificial, né? Não sei, a gente pode falar muito sobre isso, mas como isso tá sendo visto na adolescência, nas escolas agora, os trabalhos sendo feitos por inteligência artificial, acho que tem uma reflexão muito forte, né? Antigamente se tinha que abrir um livro, pesquisar, que seja copiar e colar, mas olhar e escrever, né? E ter esse movimento de olhar e ler. E tem pesquisa mostrando que o estudo no livro, ele faz com que a pessoa registre melhor do que o estudo, o mesmo conteúdo na tela. Então, por exemplo, se a gente vai... A criança precisa pesquisar sobre algum assunto. A gente pesquisava na enciclopédia, na Barça, sentava, abria o livro e ia lá pesquisar, ia ler. Era linear, o texto tinha começo, meio e fim. Então, para eu saber o final, eu tinha que ler tudo. Hoje, a gente abre o computador lá, digita, alguma coisa que tu quer saber, aparece lá a Wikipédia e vem vários links. Então, você começa a ler, daí tem um link azul, tu clica em cima do link azul, daí já abre outra página, daí aquela leitura que você tinha que fazer até o final, tu já não fez, tu já mudou para outro link, e a atenção ali... Já abre uma propaganda aleatória, então você já tá vendo a vida do Neymar, que aconteceu, que tá separado, né? E aí daqui a pouco vai ver, tá no Instagram, né? E acabou que tu ia pesquisar, né? Não teve nenhuma profundidade no assunto, no tema. E acaba vindo... assuntos muito rasos, né? Não tem nada profundo, nada que estimule. Um livro, ele vai estimular a criança a ter mais atenção, porque para você saber o final, você vai ter que ler tudo. Você pode pular lá pro final, tá? Tem gente que gosta de ler o final. Acho bem estranho, mas enfim, tem gente que faz isso. Tudo bem, mas você vai passar as páginas, não vai apertar um botão e vai direto pro final. Legal, agora eu vou terminar de ler o resto. Ou Kindle, já aperto ali, já vejo qual que é o significado da palavra. Não vou atrás do dicionário. Dicionário é uma coisa... um objeto estranho hoje, né? Aurélio. Mas que é isso? A primeira vez que fui mostrar um dicionário para minha filha, ela enlouqueceu. Porque ela queria ir no Google, digitar a palavra. Eu falei, não, querida, aqui, dicionário. Tu vai aprender a procurar e ver como escreve, daí dá para ser, tem aqui a separação em sílabas, é substantivo feminino, masculino. Então isso é um aprendizado que demanda mais tempo, mas que vai ficar fixo por mais tempo. Do que eu falar. Eu diria que talvez, pegando o gancho, né, só para não te interromper, mas
talvez trazer essa coisa mais tradicional que a gente tinha na nossa época, de alguma forma melhoraria. Então, esse controle inibitório desse problema que a internet trouxe, né? De você não ter mais frustração, você vai para outra coisa, você se perde muito. Talvez trazer um pouco mais esse lado tradicional junto com o moderno, mas melhorar um pouco essa questão inibitória, essas funções executivas que estão cada vez mais dificultadas. Né? Sim, e mais tempo de estudo também, né? Qual é o tempo que a criança tem para estudar? O quanto tempo ela fica estudando? Né? Qual que é a capacidade de uma criança ou um adolescente ler um texto e conseguir fazer um mapa mental daquilo que ela acabou de ler, sem copiar todas as informações? Ela entende o que ela leu? Que tipo de leitor que a gente está criando hoje? Leitor que só consegue, enfim, ver resumo de internet. E a leitura começa lá na primeira infância, do pai, que vai ler uma historinha. A criança que às vezes não sabe ler, mas ela conta a história pelas imagens. Né? Tu vai lá, conta uma história, depois tu dá o livro para a criança, ela vai contar para os amigos a história dela. Mas com as imagens interpretando, ali... Né? Interpretando, com a criatividade dela, vai começar a imaginar, a fantasiar. Então, isso é importante. Que é um dos eixos estruturantes que um autor lá de Portugal fala, que é a reiteração. Né? Na infância é muito importante ter reiteração. Você reiterar, você vai fazer de novo. Porque se fazer de novo nunca vai ser igual. Para a criança, fazer de novo, mas vai fazer de novo com nova reinterpretação, com novo significado, com uma nova forma de ver aquilo. Né? E que é uma elaboração também. Agora tu me fez lembrar da função da brincadeira enquanto elaboração, daí com um olhar mais psicanalítico, de situações que para crianças são estressantes. Então, quantas vezes a gente vê criança que foi ao médico tomar uma vacina e depois fica lá brincando com a boneca de dar a vacina? Aquilo também é uma tentativa, claro que inconsciente, mas de elaborar o que aconteceu. E aí, se tiver um adulto, ou enfim, se ela for brincar, ela vai repetir o que ela ouviu, provavelmente. Não, mas isso é pro teu bem, você vai ficar forte. E ela vai aprendendo a perder o medo, aprendendo a compreender a importância daquilo. Né? Até de o adulto, muitas vezes, sobre esse tema da vacina, falar uma verdade, né? Filha, vai doer, porque às vezes fala, não vai doer nada. E a criança chega lá e doeu muito, e ela fala, nossa, meu pai é muito mentiroso. Exato. Então toda vez que eu for vai doer muito. Então ela saber que vai doer, mas ela saber quais são o porquê essa dor vai ser gerada e o que vai ter de consequência, e né? essa benéfica, dor, né? vai doer e vai passar. Né? E tem situações a vida que é assim, né? Exatamente, que vai doer, mas passa. Né? Tu vai dar conta. É assim mesmo. Então, ter um adulto que reforce, que valide. Então, dói, mas passa. E eu tô aqui do teu lado para te dar um apoio. Em todas as situações, né? A gente está usando o exemplo da vacina, mas em todas as situações. Tu vai fazer uma prova difícil, eu tô com medo. É assim mesmo. Conta para a criança uma história tua, da tua infância. De que, quando eu ia fazer prova, eu também ficava ansiosa. Mas aí, o que eu fazia para me acalmar? Eu sei lá, né? Conta. Porque isso vai fazer a criança entender que, a mamãe, o papai ou o cuidador já passou por isso e deu conta. Ele fez essa estratégia. Posso copiar a estratégia do adulto ou posso criar a minha própria estratégia para lidar com a ansiedade ou com o nervoso. Acho que isso também é importante, né? Dar exemplos, contar histórias, dar significado, contar a história da vida da criança também, que eu acho que hoje às vezes se perde isso, né? Que é uma bela história, contar como é que foi o nascimento e como é que era quando era pequenininha. Tu vai ter as fotos ali da tua filha, Catarina. Eu lembro que nesse dia aconteceu isso. Então, vão criando as memórias das crianças nos primeiros 3 anos, elas são memórias afetivas, né? Não tem memória, né? Mas vai ser o cuidado, enfim, o afeto, como ela foi cuidada, né? Agora, pegando o gancho do podcast, até vou ter que olhar para a câmera, né? A gente está com uma psiquiatra aqui, professora da Universidade do Vale do Itajaí, Univale. Ela trabalha com
as gestantes, né, e puérperas, né, que depois tiveram seus filhos aí, estão nesse processo. E aí eu vou ter que, é um tema polêmico, né, vou ter que olhar pra câmera, ela vai olhar pra câmera também. É um corte aqui do nosso podcast. Eu tô conversando com ela, ela disse pra mim que a melhor, pega esse corte, pessoal, que a melhor forma de você dar comida, a introdução alimentar, de você dar comida pra sua criança lá de 2, 3 anos, é você colocar um celular na frente dessa criança e ela comer junto com esse celular, porque ela vai ter uma questão do mindfulness, né? Aquela questão de percepção, de plenitude na alimentação. Então, a Ana Macarini falou isso? Não, ela não falou. Não, ela vai explicar agora. Você indicaria para as pessoas de colocar um celular para o seu filho comer ou acha que isso é totalmente desnecessário e não deve ser colocado? O podcast funciona assim, pessoal. Às vezes faz sacanagem, né? Não, mas ela vai, com certeza vai falar o contrário. Mas fala um pouquinho sobre isso, que eu vejo muito, né? As pessoas falam assim, meu filho fica de boa no carro, meu filho come de boa, mas muitas vezes eu vou ver, a criança tá só no celular comendo, olhando pro celular, não olha mais pra comida. Como que funciona isso nesse processo? Então, claro que não pode deixar... Não, pessoal, não vamos cortar isso errado. Não pode, não. A resposta é não pode deixar a criança comer com o celular. Por quê? Quando a criança não olha pra comida e vai só comendo, ela não desenvolve a capacidade de saciedade. Então, ela vai metendo para dentro. E vai comendo. Não está vendo nem o que está comendo. Qual que é a qualidade, o que ela está comendo, arroz, feijão, batata. Não come tudo igual. Então, conhecer a consistência dos alimentos, a quantidade que precisa ser ingerida para ter a satisfação. Então, se... O paciente, tô falando paciente porque quem sabe vai virar paciente, né? Se não cuidar da alimentação. Mas a criança que come na frente da tela, ela não desenvolve a capacidade de saciedade. E aí tem grandes chances de ser um obeso no futuro. Então, esse cuidado tem que ter. Ou de conhecer os alimentos, né? Saber, enfim, pegar a textura, ter contato. Então, tem mãe que não quer que a criança se suje para comer. É impossível. Uma criança pequena vai se sujar, vai pegar a colher, vai talvez acertar a boca, mas vai acertar toda a parte. E isso faz parte do desenvolvimento, né? É importante que ela tenha esse contato com o alimento e entenda que ela não precisa comer tudo, né? Quando a criança é pequena, óbvio que são os pais que vão montar o prato e tentar fazer o prato mais equilibrado possível. Mas à medida que essa criança vai crescendo, é muito importante não ter a tela. E a possibilidade, às vezes, até de estar em família, conversar no momento da refeição, ter um momento ali de estar junto, né? Se a gente coloca não só para criança, né? Porque o adulto muitas vezes está trabalhando e o filho está comendo sem tela, mas o adulto está com tela. Então, é a questão da corporificação, né? Como é que você fala alguma coisa na teoria e você não está corporificando isso na atitude, né? E assim, a criança aprende pela imitação. Chama de neurônio espelho, o famoso neurônio espelho, né? Tô observando e aprendendo, né? Não adianta tu falar, não pode ficar no celular se tu chega em casa e fica só no celular. Aí a criança vai pensar, deve ter alguma coisa muito legal ali, né? Meu pai não para de olhar aquilo, eu também quero. Então, isso é importante, ter esse cuidado, né? É aquela questão do próprio respeito, né? Mas eu sou adulto, eu posso. Então, entra nesse argumento, muitas vezes, que o adulto faz o que pode, a criança... então, quando eu for adulto, eu vou ter que poder fazer o que eu quiser. Então, tem essa questão também de refletir sobre qual é o posicionamento do adulto, né? Relacionado à infância, né? Qual a infância que ele vai promover e como essa criança vai crescer futuramente, né? E aí, pra gente ir dando linhas finais aqui, eu acho que o papo... Estamos quase 2 horas conversando aqui, passa rápido, né? Eu acho que a gente podia falar só sobre a sua dissertação, né? Sobre o seu trabalho de mestrado, né? Que eu acho que talvez para o nosso público aqui fica mais legal mesmo esse bate-papo mais amplo. A gente falou sobre adolescência, sobre infância, sobre questões psiquiátricas, trazendo artigos, né? E referências, mas a gente tem aqui um trabalho que está na tela. Por que Leleco não quer brincar? Você não vai contar a história, né? Porque eu acho que o pessoal tem que comprar o livro, né? Tá aqui, ó. Spoiler! Então, nesse livro, basicamente, a ideia é estimular o uso consciente de telas, incentivando o brincar livre das crianças. Então, eu queria que tu falasse rapidamente sobre qual é a ideia desse livro, porque surgiu do teu mestrado, e para o pessoal, se tiver interesse, onde pode encontrar, porque com certeza depois desse papo, nossa, ela tem muito conhecimento, eu quero, de alguma forma, levar um pouquinho também, de alguma forma. Conta um pouquinho pra gente desse livro.
Então, o Leleco surgiu, né? Ele é um produto do meu mestrado. Eu estudei mestrado em psicologia, com ênfase no desenvolvimento infantil. E aí eu queria estudar sobre a importância do brincar para o desenvolvimento infantil. E uma das perguntas era, teu filho faz uso de telas, quanto tempo? E aí a gente teve uma resposta assustadora, assim, mais de 60%, mais de 60% não, 57% das crianças começaram a usar telas antes dos 2 anos, que é o preconizado pela OMS, 0 telas até os 2, e grande parte das crianças faz uso de mais de 2 horas por dia. E aí a minha ideia eu quero fazer um livro para que as crianças tenham esse contato. Eu já fui fazer contação do livro numa creche, e muito engraçado, eram crianças de 5 anos, e aí eles me contam tudo o que os pais fazem. Bem feio. Ah, meu pai não sai do celular. Ah, me chamavam de professora. Ah, professora, eu chamo meu pai para brincar, ele não quer, só fica no celular. Então, né, a ideia é que através do livro as crianças também levem a informação para os pais e também ajudem a educar em casa os pais, né? Pai, para o celular, vamos fazer uma regra em casa. Chegou em casa, deixa o celular numa caixinha, não pega. Ou a partir das 8 horas, todo mundo sem celular, vamos guardar numa gaveta para ter esse contato. Então, a ideia do livro, eu fiz o Leleco cinza. Vou dar esse spoiler só do livro. O Leleco é cinza, porque ele fica muito tempo na tela. Ele é uma criança irritada, entediada, que, enfim, que não gosta de brincar. Então, a pergunta é, por que Leleco não quer brincar? A capa do livro já responde a vocês, né? Se vocês olharem aqui, o Leleco está com uma tela na mão. Então, fica um pouquinho do spoiler, né? Uma dica. Mas a ideia é poder trazer essa reflexão para casa, que os pais possam conversar com as crianças. No final do livro tem atividades, então ali eu peço, desenhe a brincadeira que você mais gosta de fazer, procure no livro o que deixa o mundo do Leleco cinza, e aí tem celulares espalhados pelas imagens para as crianças procurarem. Então, é um pouco... A ideia também era fazer um livro um pouco interativo, né, para elas poderem, enfim, aproveitar. Eu falei, o pessoal pode achar, mas você vai mandar o link para mim, então a gente mesmo coloca aqui na descrição desse podcast, então o pessoal pode adquirir, né? Manda pro Brasil inteiro, né? Com certeza? Sim. Foi ilustrado pela Ayana, né? Ayana Saito. Muito bonitas as ilustrações. Eu acho que, não tenho certeza que a literatura infantil é um caminho muito fértil, muito produtivo, né? Pra gente pensar nessas grandes dilemas da humanidade que a gente precisa falar sobre uso de tela, sobre questões de saúde mental, né? A literatura infantil, para mim, atinge não só a criança, mas que o adulto que vai ler para a criança também está muitas vezes se vendo numa história. Nossa, essa história tem muito a ver com a minha vida. Eu que estou fazendo isso com meu filho, eu sou Leleco porque eu não quero brincar com meu filho, então acho que isso pode causar um grande impacto. Então, parabéns pela iniciativa. Eu tenho vontade de ler, eu não li o livro ainda, a gente se conheceu agora há pouco, mas eu vou ler com certeza. E queria que você, de tantas coisas que a gente conversou, artigos científicos, citações de autores, deixasse uma mensagem final assim para pais, professores, pessoas que têm crianças, têm adolescentes, que principalmente nessa questão das telas, qual que você poderia deixar assim um roteiro final para a gente pensar a partir daqui, via esse podcast, o que eu posso pensar de mudança daqui para frente a partir dessa relação com as telas, para a gente finalizar aqui. Então, vou falar sério agora, vou ter que olhar para lá, né? Então, o que eu quero que vocês reflitam, principalmente sobre o uso de vocês, né? O que o adulto está fazendo dentro de casa e que pode estar impactando no comportamento dessa criança. Porque muitas vezes a criança está sozinha e acaba indo para as telas na tentativa de buscar uma companhia. Então, uma reflexão de, você está jogando algum jogo com teu filho, já parou para jogar essa semana algum jogo, até mesmo leitura em conjunto com o filho. É muito comum, depois das crianças aprenderem a ler, os pais não quererem mais ler junto. E uma atividade que pode ser muito prazerosa é fazer uma leitura junto com o filho, mesmo que ele já saiba ler.
ler junto, conversar sobre a história, e aí se inteirar da vida. Então, converse com as crianças, pergunta como foi o dia na escola, o que teve de diferente, o que aprendeu de novo, se interesse pela vida dele, para que essa criança entenda que a vida dela é importante e que tem um adulto ali que está preocupado e está interessado na vida dela. Isso é muito importante. A gente sabe que os transtornos mentais são multifatoriais, então não é só o meio que vai fazer com que essa criança desenvolva ou não um transtorno mental, mas o meio pode ser um fator protetor ou um fator de risco para o desenvolvimento de um transtorno mental. Então, que vocês pais, e aí a escola também vou puxar, e vocês professores, possam propiciar um meio que impulsione o desenvolvimento e que essa criança possa se desenvolver o máximo que ela consiga. Né, que a gente volte a ter crianças com QIs a mais do que os nossos, porque depois das telas, né, o Michel Desmourguet já trouxe que as crianças de hoje têm um QI inferior aos adultos. E isso nunca acontecia, né? Os QIs sempre eram maiores na geração seguinte. Então as crianças estão deixando de usar o cérebro, vamos fazer elas usarem de novo. Então essa é a dica. Brincar aumenta muito o QI. Né? Não, brincar é fundamental, é a base. Então proporcione momentos de brincadeira, leve para brincar, joguem com seus filhos, né? O jogo ensina regras, a regra para a vida toda. A gente tem regra na vida adulta. Você tem que obedecer um chefe, você tem que pagar imposto. São regras que a gente leva para a vida adulta. Se você aprendeu um jogo com regras, tu vai poder na vida adulta brincar. Adolescentes, né, jogo de tabuleiro, proporcione momentos de chama os amigos dos teus filhos, vamos fazer uma tarde de jogos, ninguém traz celular, vamos fazer jogo de tabuleiro, espalha um monte, vamos pedir pizza, enfim, fazer algo proporcionar para que esses pais estejam mais próximos e saibam o que está acontecendo com essas crianças e adolescentes. Então, uma reflexão que eu pego para finalizar, um adulto que deixa um pouco o celular de lado, ele volta a ser criança também, de alguma forma, para brincar com seu filho, que é uma criança que vai ter uma infância possivelmente mais feliz sem telas. Então, se for pensar em telas, que seja a tela de uma pintura, de uma vida feliz, de uma vida com experiências, né? Então, queria agradecer imensamente a tua presença aqui, que com certeza na tela das pessoas que estão nos assistindo, refletimos sobre um assunto muito importante, que a gente fez várias intervenções aqui, mas o principal que fica é que a saúde mental é muito importante e esse tema das telas realmente precisa ser debatido e colocado em prática algumas mudanças. Então, queria te agradecer por teu potencial de trabalho aqui e os inscritos e seguidores que com certeza vão ter um conteúdo para lidar aí, né, durante o ano com esse tema muito importante. Então, pedir pro pessoal se inscrever no canal, dar o like, né, que é coisa de rede social, tem que pedir, né, dá o like. Dá o like, se inscreva no canal. E agora sai um pouquinho da tela, né, vai fazer alguma coisa, vai dormir com calma, faz uma meditação, né, porque o pessoal já assistiu bastante, quase 2 horas de episódio, então obrigado, pessoal. Obrigado a Ana. Obrigado a esse conhecimento vasto que ela trouxe pra cá. Então, se inscreva no canal Eliton Rufino e até o próximo episódio. Tchau. Obrigado, Ana. Tchau, tchau. Tchau.